Olá, queridos e queridas estudantes. Esse é um vídeo de orientações sobre o estágio 2022 e ele é direcionado para os estudantes da Escola Superior de Educação. Em específico, vou focar as minhas orientações para os estudantes das licenciaturas. Entretanto, muitas orientações valem também para o bacharelado. Então, os bacharelados também precisam fazer os estágios. Vai ter pequenas nuances, pequenas diferenças, mas a maioria das orientações que servem para as licenciaturas servem também para o bacharelado. Então, peço de antemão desculpas por focar na licenciatura, na minha linguagem, nas orientações, mas tenha certeza de que a maioria das orientações que você visualizar aqui também servirá para o seu curso, se você for estudante do bacharelado da Escola Superior de Educação. Ok? Lembro que essas orientações elas vão no sentido de complementar os materiais presentes dentro do AVA. Então, uma forma de tentar deixar mais claro, de esclarecer alguns pontos que às vezes geralmente você tem dúvida, mas isso não substitui a necessidade de você entrar no seu AVA, entrar dentro da disciplina de estágio, entrar dentro da aula correspondente ao estágio que você vai fazer e ler o manual. Se for possível, imprima ou não, mas tenha salvo o seu manual para que, quando surja dúvidas, você recorra primeiramente ao manual. Se não encontrar informação no manual para sua dúvida, se ainda tiver dúvidas, você pode recorrer à tutoria do seu curso e também mandar mensagem para o seu orientador educacional, que no caso sou eu, com exceção dos cursos de educação física, tanto licenciatura ou bacharelado, que aí no caso é a Cristiane. Ok? Então vamos lá. O que é o estágio? Muita gente tem dúvida sobre o que é o estágio, por que tem que fazer o estágio, enfim. Então vamos tentar discutir um pouco isso. No caso dos cursos da Escola Superior de Educação, o estágio ele é um componente curricular, e é um componente curricular obrigatório, não é opcional. Isso porque existe toda uma legislação que regulamenta isso, e aí os projetos pedagógicos do curso precisam, então, prever a realização dessa prática, a prática de estágio. Portanto, o estágio é um pré-requisito para a conclusão do seu curso. Se você não realizar os estágios, você não consegue aprovação. Não há possibilidade de obter o diploma do seu curso sem a realização dos estágios. A depender do curso, a depender da modalidade, se é bacharelado, se é licenciatura, às vezes você consegue dispensa. Mas aí você precisa seguir os procedimentos de dispensa. Lembrando que no caso da licenciatura, você só consegue no máximo 50% de dispensa. E aí, no caso, vai depender de cada oferta, de cada curso, de cada coordenação, de cada projeto pedagógico. Não dá para definir certinho para você, olha, teu curso é tanto. Não, vai depender de uma série de variáveis e também vai depender da sua experiência profissional para conseguir ou não a dispensa. Mas vamos avançar aqui a respeito do que é o estágio, então, qual que é a sua importância. O estágio é uma maneira de você ter um contato com a prática profissional. É uma maneira de você ter uma primeira experiência na tua área de atuação. Então é para isso que existe o estágio. O estágio também, ele te propicia não só a experiência na tua área de atuação, mas também práticas científicas. Porque o estágio ele vai exigir de você, primeiramente, um olhar crítico,
sobre a realidade. Então, você tem que ter um olhar cientista, de um cientista na tua área de atuação. Se você faz pedagogia, você tem que ter um olhar de um cientista da educação. Se você faz sociologia, você tem que ter um olhar social e assim por diante, né? Lembrando que, uma vez que o seu curso seja da área de educação, você sempre vai ter que ter um olhar científico a respeito dos fenômenos educacionais, né? E você vai ter que fazer um relatório de estágio. E esse relatório você vai ter a prática da escrita científica. E a gente sabe que a gente vai desenvolvendo habilidades, conhecimentos, habilidades e atitudes com a prática, com a repetição. Então, você vai ter a oportunidade de desenvolver a sua escrita, de desenvolver o seu olhar crítico sobre a realidade, de relacionar aquilo que você está aprendendo nas disciplinas com aquilo que você observa na realidade. Então, atrelar teoria e prática. Então, esses são alguns objetivos do estágio. E aí é importante que a gente entenda e explore e aproveite essa oportunidade que é realizar essa prática de estágio. Além disso, o estágio ele nos possibilita conhecer as nossas áreas de atuação. Às vezes você escolheu o seu curso pensando em atuar em tal área, mas aí depois, com o estágio, você percebe que existem outras possibilidades. Por exemplo, o pedagogo ele não precisa ficar restrito apenas ao ambiente da escola. Ele pode atuar em ONGs, em hospitais, em empresas. Então perceba, muita gente às vezes pensa na pedagogia para dar aula, para alfabetizar. Mas depois, com o contato dos estágios e com o avanço nos estudos, percebe que a área de atuação é muito mais ampla. Então, esse é um dos benefícios também da realização dos estágios. Tá, e quais são os tipos de estágio? A gente tem dois tipos. O estágio curricular obrigatório e o estágio, aqui eu escrevi equivocadamente curricular, e o estágio não obrigatório. Então, lá no teu AVA você vai ter, do lado esquerdo, esse ícone, estágio não obrigatório. E, quando você tiver a oferta do teu estágio obrigatório, ele vai aparecer em disciplinas em andamento, prazo estendido. Ele vai aparecer como uma disciplina, ok? Então, você tem o estágio curricular obrigatório, que como o próprio nome indica, ele é obrigatório, você precisa fazer para concluir teu curso. E o estágio não obrigatório, que como o próprio nome indica, você não precisa fazer. Se você quiser, você pode fazer. Ele é remunerado, você ganha um dinheiro. Mas ele não é obrigatório. Ele é opcional. O nosso foco de hoje é o estágio curricular obrigatório, mas eu vou falar um pouco mais então sobre o estágio não obrigatório. Então, o estágio não obrigatório, ele é opcional. Você pode fazer ou não. Esse estágio ele é ofertado tanto por empresas, tanto por escolas. Geralmente é um auxiliar do professor, certo? Então, geralmente a atividade é de auxiliar. Você vai auxiliar o professor nas atividades e tudo mais. Ele é remunerado. Lembrando que todo estágio, né, não é um emprego. O estágio tem como finalidade o aprendizado. Por legislação, o estágio é uma forma de gerar aprendizado ao estudante. Tanto o estágio obrigatório quanto o estágio não obrigatório. Então, no caso do estágio não obrigatório, existe uma remuneração, uma bolsa para o estudante. Ele vai receber uma bolsa da empresa ou da escola. Mas não deixa de ter uma finalidade pedagógica. Então, por isso, você vai ter que lidar com o relatório de estágio, por exemplo. Ele é realizado em empresas, escolas, né, que ofertam esse estágio remunerado. Então, é
a empresa, parte da iniciativa da empresa ou da escola, ofertar esse estágio. Geralmente, as escolas, então, divulgam essa vaga e você vai passar por um processo seletivo. Passando por um processo seletivo e tudo mais. E aí, depois, se você for escolhido para essa vaga, aí você vai recorrer a toda a documentação que precisa para poder formalizar isso junto à empresa e junto à Uninter. Porque só pode fazer estágio não obrigatório se você tem matrícula ativa com uma instituição de ensino superior. Quais são as etapas, né? Uma vez que você foi selecionado para um estágio não obrigatório, você precisa mexer com o termo de compromisso. Aprovado o termo de compromisso, você pode iniciar seu estágio. E aí depois você vai ter que fazer um relatório. E se você pedir, né, para sair antes do término do estágio, você também precisa fazer o termo de rescisão de estágio. E aí, quando você for preencher esse teu termo de compromisso, né, se em algum momento você fazer esse tipo de estágio, é a empresa que faz o seguro de vida. Então, existe um seguro de vida durante a realização do estágio e a empresa que precisa providenciar, né, para te informar o número de apólice que você vai precisar preencher. Então, apenas uma pincelada sobre o estágio não obrigatório, não vou me aprofundar e tudo mais. Lembrando que sempre vai ter as orientações, manuais, todas as informações que você precisa dentro da disciplina. No caso, o estágio não obrigatório vai estar no menu esquerdo do AVA. Mas o nosso foco é o estágio curricular obrigatório, aquele que você vai ter que fazer, não tem jeito. Esse estágio, mais uma vez, é requisito para a conclusão do seu curso. Ele não é remunerado, você não recebe uma remuneração. Ele também é realizado em uma instituição, depende se é bacharelado, se é licenciatura. E as etapas desse estágio é o termo de compromisso, então você só pode começar o estágio depois do termo de compromisso aprovado. Depois você tem que fazer um plano de aula, no caso do bacharelado é um plano de ação, que é onde você vai ter a tua prática de docência ou tua prática profissional. Depois você tem que provar, né, comprovar, né, os dias e horários que você foi na escola. Daí a ficha de frequência. E por fim, você tem que produzir um texto científico com toda uma estrutura já definida no manual de estágio, que você deve conferir. Lá existe um passo a passo, existe o que você tem que colocar em cada item. É só seguir aquele passo a passo, não vai ter problema na realização do relatório de estágio. Nesse relatório de estágio, a ideia é propiciar a relação entre a teoria e a prática que você vivenciar na escola, né? Aquilo que você observar e que depois você vai descrever, tendo os cuidados éticos que toda a prática de escrita também precisa. A observação que eu coloco aqui é que, diferente do estágio não obrigatório, é que o seguro de vida é por parte da empresa que concede o estágio, no caso do estágio curricular obrigatório, isso já é previsto pela Uninter, a Uninter que faz o teu seguro. Portanto, você não vai precisar se preocupar com isso. No caso do estágio não obrigatório, você que tem que indicar para a empresa, que às vezes a empresa esquece desse detalhe, né? Então ela precisa te informar o apólice para você preencher. Então vamos detalhar cada etapa, cada momento do estágio curricular obrigatório, né? Espero que fique claro, né, para não ter nenhum tipo de problema durante a realização do estágio. Iniciando o estágio. Antes de iniciar o estágio, pessoal, quero enfatizar isso. A gente, enquanto estudante, a gente precisa ler. A leitura é fundamental. Nós que somos da área de educação, é fundamental a leitura. A gente precisa ler todos os tipos de materiais, todos os materiais que são disponibilizados no AVA, ler teorias, ler livros, é fundamental. Se você tem dificuldade com leitura, ainda não tem esse costume, desenvolva. É com o hábito que a gente vai desenvolvendo
é fundamental que você, quanto estudante da área de educação, desenvolva características de pesquisa, características de pesquisador. Então precisa ler, precisa pesquisar, precisa se aprofundar e desenvolver cada vez mais na área, ok? Então o primeiro passo, antes de iniciar o teu estágio, antes de mexer com qualquer coisa, antes de ir na escola, você precisa acessar os materiais dentro do AVA, dentro da disciplina de estágio. Lá vai ter o manual, lá vai ter aulas de orientação. Você já deu o primeiro passo visualizando esse vídeo, que tem uma tentativa de deixar um pouco mais claro, mas é fundamental que você acesse os materiais dentro do AVA. É fundamental também que você leia o Manual de Estágio Híbrido 2021, ensino ou profissional. Vai depender se o seu curso é licenciatura ou bacharelado. Se for licenciatura, tipo ensino. Se for bacharelado, tipo profissional. Nesse estágio, nesse manual, vai ter todas as orientações atuais. Dependendo do teu curso, dependendo do momento que você entrou, que a gente tem estudantes que entraram desde 2016, 2017, 2018, então cada ano houve modificações. Houve modificação no projeto pedagógico do curso, houve modificações na legislação, houve modificação na grade curricular, na duração dos cursos, e tudo isso vai impactar na forma como vai aparecer no AVA para você, no tipo de material que vai aparecer. Então, para alguns estudantes, quando eles entrarem dentro da disciplina de estágio, vão haver apenas 3 aulas. Para outros, vai haver 6, 7, 8 aulas. Certo? Já estou facilitando aqui para você, indicando o seguinte: você não vai precisar ver todas as aulas. Você vai ver a aula que tem como nome Manual de Estágio Híbrido 2021. Ou, às vezes não vai estar escrito manual, vai estar escrito Estágio Híbrido 2021 Ensino. Só essa aula. As outras você não precisa visualizar. Dentro dessa aula você vai ter, às vezes, um vídeo, um manual. Vai ter uma aula que vai estar escrito ficha de frequência e planilha de carga horária. E vai ter uma aula que às vezes vai ter um outro documento. Basicamente, você vai usar só essa aula. Pode esquecer as outras. Ok? Bom, então viu todos os materiais, conheceu, leu o manual? Ótimo. Agora, surgiu dúvidas, vou enviar na tutoria da disciplina. Isso tudo antes de começar o estágio. Então você vai sanar todas as dúvidas. Por quê? Porque você precisa saber todos os passos, todas as etapas, tudo que você precisa para você planejar. A gente não inicia algo sem planejar. Então você vai planejar as suas atividades de estágio, vai separar a documentação, vai pensar no dia de início e dia de término. Tudo isso. Depois, aí sim, depois de posse de todas as informações necessárias, aí sim você vai buscar um local de realização do estágio. Ok? Então aqui eu coloquei para vocês o passo a passo. Depois que você já está de posse das informações, depois que você está de posse do manual, depois que você já tem uma consciência das etapas de tudo, depois que você meio que planejou tudo, aí você vai seguir esse passo a passo. Então a primeira coisa, é buscar uma unidade concedente, é buscar um local de realização do estágio. Você, estudante, vai na escola, vai entrar em contato com a escola ou com a empresa e vai solicitar o estágio. Você vai perceber que lá no teu AVA existe um documento chamado Carta de Apresentação. O que é isso? O que é carta de apresentação? Isso aqui é uma carta que a Uninter elaborou e que você vai preencher ela e que te ajuda a encontrar o estágio, te ajuda a fazer essa ponte entre você e a escola.
Então, se você não conhece a direção, não conhece ninguém da escola para estar conversando, você pode usar a carta de apresentação. É uma forma de você se apresentar enquanto estudante da Uninter. Então, isso facilita pedir estágio. Precisa usar? Não. Você não vai precisar postar isso no AVA, nada. É só uma forma de te ajudar a conseguir o estágio. Você pode usar ou não. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Tem gente que já conhece o pessoal na escola e tudo mais, vai lá, conversa com a diretora, explica que está precisando do estágio e dá tudo certo. Mas você pode usar a carta de apresentação para te ajudar. Pegou a carta de apresentação ou não, conversou com a escola, né? Pegou todas as informações da escola, aí você vai estabelecer o termo de compromisso. Então, para isso, você vai entrar dentro do teu AVA, vai clicar em trabalhos, vai clicar em entregar, vai abrir uma série de campos, você vai preencher com os dados que você pegou da escola, vai colocar dado de início, dado de término, uma série de informações importantes que vão definir várias informações sobre o teu estágio. E aí você vai, imprime esse documento, coleta a assinatura na escola, escaneia, posta no AVA. Central de estágio vai analisar, se tiver tudo ok, vai aprovar. Então aqui eu coloquei um negócio super importante que eu vou repetir diversas vezes durante esse vídeo. Você não pode iniciar o estágio supervisionado curricular obrigatório sem a aprovação do termo. Não dá, não pode fazer o estágio antes de ter aprovado o termo de compromisso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não pode fazer teu estágio e depois, terminou o estágio, você posta o termo de compromisso. Não pode, está errado. Você vai ter o teu estágio invalidado e vai ter que fazer ele de novo. Então, isso eu quero deixar bem claro, né? Muitos alunos já cometeram isso e aí é por falta de buscar orientação. Então, o estágio é algo muito sério, tem toda uma legislação que regula, você tem que fazer da maneira correta, até para você estar assegurado também. E aí, quem fizer sem os procedimentos corretos não vai ter o estágio validado, vai ter que fazer tudo de novo. Então, muita atenção para isso. Termo de compromisso aprovado primeiro, para depois começar o estágio. Ok, fez tudo certinho, vai aparecer lá no teu AVA o documento deferido. Aprovado, deferido. Se postou errado, ele vai aparecer indeferido. Indeferido e vai estar lá em detalhes, vai estar o porquê que foi indeferido. Só você corrigir e postar de novo. Beleza. Tá tudo ok? Deu o deferido? Na data que você colocou de início, você inicia. Então, iniciou os estágios, o estágio lá na escola, você já faz também o plano de aula. Ou, no caso do bacharelado, o plano de ação. O que é isso? Você vai perceber, né, que existem atividades de observação e atividade prática durante o estágio. No caso da licenciatura, a proposta é que você dê uma aula para você experimentar. Você vai conversar com o professor, né? Vai falar, olha, posso estar fazendo, né? O estágio prevê uma prática de docência, eu posso estar dando uma aula. E aí você mostra, né, o que você pensou e tudo mais. Verifica, né, o que o professor está trabalhando, que tema que você poderia estar trabalhando, enfim. E aí, com base nessa conversa e tudo mais, você vai identificar um tema que você vai trabalhar na tua aula. E aí você vai montar esse plano de aula. Então perceba que se você vai postar, se você vai dar uma aula, e você vai ter que montar então um plano de aula, perceba que você tem que postar esse plano de aula no AVA antes do teu estágio acabar. Certo? Porque aí o professor do teu curso vai olhar teu plano de aula e vai validar ou não. E vai, às vezes, te dar uma indicação. Olha, pode estar melhorando nisso.
Ou tá ok, pode aplicar dessa forma. Então, o correto é você postar esse plano de aula assim que você começar o teu estágio. Não pode deixar acabar o teu estágio para postar o plano de aula. Isso acaba te prejudicando pedagogicamente, porque o processo ele foi pensado para o professor olhar, o professor da Uninter olhar teu plano de aula e te dar indicações ou não. Ok? Ok, terminado as tuas atividades de estágio, as atividades de campo, você vai então para a ficha de frequência. O que é a ficha de frequência? É um documento que vai indicar, que vai comprovar os dias e os horários que você foi na escola. Lembrando que esses dias e horários, eles são estabelecidos aqui, no termo de compromisso. Então, se você colocar no teu termo de compromisso que você vai fazer das 7 da manhã às 10 da manhã, você não pode pôr na tua ficha de frequência 2 horas da tarde. Você não pode ter ido na escola 2 horas da tarde porque você colocou no termo de compromisso que você faria de manhã. Então veja como que é importante aqui o termo de compromisso, como é importante o planejamento, como é importante o entendimento. Se você estabelece que vai fazer apenas de manhã, então você não pode ir numa atividade que é realizada à tarde, ok? Por fim, você vai postar o teu relatório de estágio. Geralmente, eles costumam escrever como produção conceitual. Produção conceitual ou relatório de estágio é a mesma coisa. Então, você vai fazer um relatório de estágio. Esse relatório você vai seguir as orientações presentes no manual. É só você seguir o passo a passo. Lá vai estar te indicando o que você pode escrever em cada item, como que você vai fazer cada etapa. É só você seguir aquele passo a passo que você não vai ter dificuldade em fazer o relatório. E é tudo uma questão de prática, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando a nossa escrita, a nossa compreensão da estrutura e tudo mais. Não tem outro jeito, né? É só com a prática que a gente vai melhorando cada vez mais. Então vamos tentar ver de maneira esmiuçada cada etapa, né, que você precisa cumprir. A primeira etapa, buscando um local de estágio. A primeira etapa, né, uma vez que você já esteja de posse de todas as informações, já tenha lido tudo, os manuais, enfim, é buscar um local de estágio. É dessa maneira que você vai efetivar o início desse processo de formalização e realização das práticas de estágio. Como eu já apresentei para vocês, existe a possibilidade de usar a carta de apresentação. Aqui eu apresento o modelo que existe dentro do seu AVA. Então, o nome da cidade, aqui seu nome completo, o RU. Aqui o registro acadêmico ele é diferente do RU, ele é um número mais formal, pode deixar em branco. Coloca aqui se é licenciatura, formação pedagógica, enfim. Coloca teu curso aqui, se é pedagogia, sociologia, filosofia, enfim. E a carga horária. Então aqui você pode verificar a carga horária, depois eu vou mostrar para vocês como que você verifica, né, essa carga horária. E aqui é a divisão da carga horária, que existe uma parte que você vai observar e uma parte que você vai atuar. Você vai ter uma experiência de docência. Ok? Então você pode usar essa carta de apresentação, se você quiser, como uma forma de facilitar a sua apresentação na instituição. E aí, você vai então levantar algumas informações sobre o seu estágio, até para conseguir preencher a carta de apresentação e pedir para a escola essa possibilidade de fazer o estágio. Então, você precisa informar para a escola, por exemplo, qual que é a carga horária que você precisa cumprir. Quantas horas você precisa de estágio. Você precisa também, depois, saber que tipo de informação que você vai solicitar para a escola para você preencher o termo de compromisso.
Então, tudo isso você consegue identificar. E aí, como que você vai identificar quantas horas você precisa cumprir em campo? Dentro da aula que eu mencionei para vocês, você vai verificar apenas aquela aula, existe um item que é planilha de carga horária e ficha de frequência. Então aqui você vai ter a tua ficha de frequência, que depois você vai usar para preencher, mas você tem essa planilha. Essa planilha ela é muito importante. Ela é muito importante por quê? Porque a carga horária que precisa ser cumprida, ela não é padrão para todos os cursos e para todos os estudantes. Perceba que durante os anos a legislação muda. A gente teve dentro da área de educação a questão da BNCC, a gente teve a questão do novo ensino médio que está em implementação. Então, todas essas modificações que acontecem, às vezes, nas escolas, no currículo, enfim, essas legislações, elas impactam também na formação de professores, no currículo do ensino superior, na composição das cargas horárias a serem cursadas. Como esse vídeo ele vai chegar para estudantes de diferentes cursos, de diferentes ofertas de cursos, de diferentes grades, então não existe a possibilidade de falar, olha, você tem que cumprir tanto de horas. Vai depender do ano que você entrou. Às vezes você entrou em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Dependendo do momento que você entrou no teu curso, você vai se deparar com uma grade curricular diferente, com uma carga horária diferente de estágio. Então, cabe a você entrar nessa aula e baixar a planilha. É preciso que você faça o download e salve no seu computador. Pela visualização no navegador, você não vai conseguir ver algumas informações. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba no teu computador, mas você não vai conseguir visualizar. Então, é primordial que você clique, faça o download, salve no seu computador e depois abra no seu Excel ou em qualquer outro leitor de planilhas. Avançando, a gente vai perceber essa planilha vai ter esse formato aqui, ó. E aí é importante que você faça o download da planilha para que você consiga visualizar essas abas aqui embaixo. Pelo navegador você não vai visualizar. Aqui eu coloco para você o seguinte, você precisa se atentar à aba e ao estágio correspondente. E também a carga horária, você vai observar essa opção, observação participativa, mais atuação prática. É isso que te interessa. Porque essas são as atividades de campo. O restante da carga horária, que vai compor a tua disciplina de estágio, você vai cumprir ela automaticamente a partir do momento que você faz a leitura dos manuais, faz a leitura de textos, elabora teu relatório. Então já está sendo contemplado automático. Você não vai precisar se preocupar com esse restante da carga horária. O que você precisa se preocupar é com a carga horária de atuação prática e de observação participativa. Então nesse exemplo aqui, o que a gente precisa observar? Pode ignorar aqui. E aí você vai observar em qual situação que se encaixa melhor o teu curso. Primeiro, teu curso é um bacharelado ou uma licenciatura? Se for bacharelado, você vai selecionar a opção modelo profissional. Se for licenciatura, modelo ensino. Se seu curso for segunda licenciatura ou formação pedagógica, você vai selecionar esse aqui, ó, SLFP, segunda licenciatura, formação pedagógica. Então,
Você vai ter que escolher a aba correta. Se você escolher a aba incorreta, você não vai conseguir identificar a carga horária. Depois, você vai perceber que existe aqui a informação da grade. A grade, você vai olhar o ano que você entrou. Essa informação está dentro do teu AVA também. Quando você verifica o nome do teu curso, lá vai estar a indicação do ano / o mês que você entrou. Então você vai fazer isso. Vai identificar o ano do teu curso e vai ignorar todos os outros anos. Você também vai observar a duração do teu curso. Cursos mais antigos tinham duração de 3 anos. Quem estiver entrando agora vai sempre entrar na grade nova, que é de 4 anos. Então, outra informação que você olha para facilitar. E depois você vai achar qual que é o nome do estágio que você vai fazer. Qual que é o nome da disciplina, que também modifica. A depender da oferta do teu curso, vai modificar. E por fim, a carga horária da disciplina. Então você vai olhar se a disciplina do teu curso é de 50 horas, se ela é de 100 horas, se é de 150, se é de 200. Ok? Identificou isso? Você vai conseguir identificar aqui, ó, na observação participativa e na atuação prática, a carga horária que você precisa cumprir. O restante você pode ignorar. Que é como eu disse, o restante da carga horária é calculado automaticamente. Ó. Quando você assiste videoaula, vai contemplar tantas horas. Quando você faz o plano de aula, vale tantas horas. Né? Então, você postou o plano de aula, você já cumpriu tantas horas. Postou o relatório, esse relatório vai ter uma série de informações que você vai cumprir, como a questão da pesquisa, a análise imagética, enfim, aí você vai cumprir o restante da carga horária. Então, quando você posta as atividades que são previstas, aquelas etapas que são previstas, você está cumprindo a carga horária. Ok? Então, qual que é a sua preocupação? Identificar quantas horas você precisa cumprir de observação participativa e quantas horas que você precisa cumprir de atuação prática. É essa carga horária que você vai precisar cumprir dentro do local de estágio. Ok? Então, você vai ver que não é difícil olhar nessa planilha. É só olhar com calma para identificar qual que é a carga horária que você precisa cumprir no seu curso. Identificou isso? Vai na escola, conversa tudo certinho, coleta as informações da escola que você precisa para preencher o termo de compromisso, pega a assinatura, posta o termo de compromisso, pronto, já vai poder iniciar o teu estágio. Então, pega as informações, se apresente na unidade concedente, solicite o estágio, colete as informações para o preenchimento do termo de compromisso. Ok. Preenchendo o termo de compromisso. O termo de compromisso, pessoal, só esclarecendo novamente, é uma espécie de contrato. É um documento que serve para estabelecer uma relação entre você, a Uninter e o local de estágio. O estabelecimento de uma relação de estágio que exige supervisão e que exige aprendizado, possibilidade de aprendizado. Onde que você mexe com essa questão do estágio, do termo de compromisso de estágio? Você entra dentro da disciplina de estágio. Lá dentro da disciplina de estágio vai ter o ícone trabalhos, né? Que é o carrinho de mão lá. Está escrito trabalhos. Você clica em trabalhos, vai abrir aqui as etapas do trabalho. A primeira etapa é justamente a entrega do termo de compromisso. Então, você só pode iniciar o estágio uma vez que o termo de compromisso seja aprovado. Não pode começar o estágio sem a aprovação do termo de compromisso. Você vai clicar aqui em primeira entrega e ao clicar em primeira entrega, vai aparecer aqui para você esse campo onde você vai preencher uma série de dados. Então, você clicou em trabalhos, vai abrir aquela página que eu mostrei para vocês, você vai clicar em entregar
vai preencher os dados. Alguns dados são seus e vai aparecer automático. Outros dados você vai ter que preencher. Então lá embaixo vai ter uma série de informações. Você vai ter que colocar o CNPJ da escola, contatos da escola, o nome da supervisora de estágio da escola, do supervisor. Geralmente é o diretor ou diretora da escola que vai ser seu supervisor. Você preenche lá, vai preenchendo as informações, tudo que pede. E aí, depois você gera a ficha, imprime, coleta, assinatura, escaneia, salva em PDF. Aí você vem aqui novamente em trabalhos, vai aparecer aquela página de novo. Só que quando você clicar em entregar de novo, aí não vai aparecer esse campo mais. Vai aparecer um campo para você anexar o arquivo. Ok? Aqui, apenas para facilitar e lembrar vocês, mas vocês vão identificar, ao clicar em entregar, vai aparecer todos os campos que vocês precisam preencher. Mas basicamente, o que você precisa coletar da escola? CNPJ, nome da escola, endereço da escola, contato da escola, telefone, e-mail. Você precisa colocar o nome do supervisor de estágio da escola, geralmente é o nome do diretor, nome completo, formação acadêmica. Você vai ter que colocar data de início, data de término do estágio, depois eu vou falar isso aqui porque eu tenho que destacar, isso é muito importante. Os dias da semana, os horários que você vai fazer. Você vai ter que descrever as atividades de estágio também. Então, da escola você vai precisar basicamente desses dados. Como que a gente preenche a questão da data de início e a data de término? Isso é muito importante. Como eu disse para vocês, você não pode iniciar o estágio sem antes aprovar o termo de compromisso. Em outras palavras, você não pode ir na escola, fazer o estágio, ir lá na escola, ir na sala de aula, observar o professor e tal. E depois que você fizer isso, você vai lá e posta o termo de compromisso. Não pode. Se você fizer isso, as suas atividades de estágio não serão validadas porque elas não estão conforme a lei. Então existe uma lei de estágio, existe todo um procedimento e só pode iniciar o estágio uma vez que o termo de compromisso foi aprovado. Então outra coisa, você não pode postar o termo de compromisso e começar o estágio. Porque o fato de você postar um termo de compromisso não significa que ele está correto. Eu posso simplesmente postar um termo de compromisso em branco, ou sem assinatura, ou sem carimbo da escola, ou sem algumas informações. Portanto, a postagem do termo de compromisso não lhe permite começar o estágio. Você só pode começar o estágio uma vez que a central de estágio aprovou o seu termo de compromisso. Se ele for reprovado, você vai ter que postar de novo. Ok? Então isso é fundamental, talvez a parte mais importante desse vídeo. Ok? Não pode ser postado o termo de compromisso, não pode iniciar o estágio sem a postagem e aprovação do termo de compromisso. Quando você for preencher o termo de compromisso, lembra de uma palavra que eu falei para vocês. Planejamento. Planejamento. Então, planejamento exige pensar no tempo. Exige você prever ações no futuro. Portanto, você não pode postar seu termo de compromisso pensando que você vai começar hoje. Eu vou postar o termo de compromisso hoje e vou começar hoje. Não. Uma dica aqui para vocês não terem problemas. Pense no tempo de 10 dias. 10 dias de antecedência. Então aqui eu dei um exemplo para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer. Então, hoje é dia 4. Nosso exemplo aqui, hoje é dia 4 de fevereiro. E eu quero fazer estágio numa escola. Então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, já vou entrar em contato com a escola hoje,
E se possível, dando tudo certo, eu já vou preencher o termo de compromisso hoje. Já vou preencher o termo de compromisso hoje. Já vou imprimir ele hoje e já vou coletar a assinatura hoje. E já vou postar hoje o termo de compromisso. Então, obviamente, né, posso começar a semana na segunda, já preparando tudo isso para eu postar na sexta. E aí, sexta é hoje, dia 4. Então, comecei todo esse processo na segunda. Já tinha todas as informações de como funciona o estágio, me orientei tudo na segunda-feira, na terça, na quarta. E aí já preenchi, por exemplo, na quinta-feira o termo de compromisso e na sexta-feira, hoje, eu já vou postar. Aí, no meu exemplo aqui, eu tenho que cumprir 28 horas. Então, eu preenchi meu termo de compromisso de modo a fazer 4 horas por dia. No meu exemplo, eu vou fazer 4 horas por dia e vou fazer de segunda a sexta. Então, em uma semana eu já vou cumprir 20 horas. Se eu conseguir todos os dias em uma semana, eu já vou cumprir 20 horas. Aí mais 2 dias da semana eu já cumpro 28 horas. Então eu vou gastar o quê? 7 dias para eu cumprir meu estágio. Certo? Aí na data de início, eu vou colocar 10 dias à frente. Né? Porque se eu vou postar dia 4, então eu vou colocar que eu vou começar dia 15. Então, 10 dias à frente. E aqui, a data de término, eu coloquei dia 4. Então, vamos pensar que eu coloquei aqui umas 3 semanas. Eu não consigo terminar em 7 dias? Consigo. Uma semana e 2 dias. Por que eu coloquei 3 semanas? Porque isso se chama planejamento. Isso se chama pensar tudo que pode dar de errado e que pode te prejudicar no estágio. Então, isso é planejamento. É fundamental a gente pensar na hora de fazer o estágio. Então, aqui eu estou destacando duas coisas. Duas coisas não, várias coisas para vocês. Vamos pegar aqui o meu exemplo. Se eu consigo fazer 4 horas por dia, eu consigo fazer em 7 dias o meu estágio. Se eu consigo fazer 6 horas por dia, em 5 dias eu faço o meu estágio. Se eu consigo fazer só 2 horas por dia, então vou levar mais dias. Certo? Então, 2 horas por dia de estágio, que é o que eu consigo, né? Dentro da minha possibilidade, eu vou conseguir fazer em 14 dias. Então, 14 dias. Cada dia tem 5 dias semanais. Então, 5, 10, 15. Eu vou usar 3 semanas. Se eu conseguir fazer 1 hora por dia, aí já é mais dias. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que você precisa fazer um cálculo. Você vai olhar para a sua realidade e vai ver. Não, eu consigo fazer 4 horas por dia. Todos os dias. Não, eu só consigo fazer dia de terça-feira. Ah, eu consigo fazer dia de terça e dia de sexta. Então você precisa analisar isso e ver também os horários de aula da escola. Para você ter esse cálculo. Porque é a partir desse cálculo e a partir dessa informação da carga horária que você precisa cumprir na escola, é que você vai calcular a data de início e a data de término. Se você precisa de 5 semanas, você não pode colocar essa data de início e essa data de término, porque não vai dar tempo de você fazer o estágio. Ok? Então isso também é muito importante de você observar. E aí, o que eu estou destacando aqui? No meu exemplo, eu consigo fazer 4 horas todos os dias. Então, eu vou cumprir 20 horas semanais. Então, eu faria em 7 dias, 2 semanas. Mas eu coloquei 3 semanas. Por que eu coloquei 3 semanas? Porque eu sempre tenho que pensar que pode acontecer várias coisas. Eu posso ficar doente. Pode acontecer algum evento não esperado na escola que fique 1 semana sem aula. Ainda mais a gente pensando na questão de Covid-19 e tudo mais. Então pode acontecer alguma coisa que impeça eu de ir à escola.
Pode acabar a energia elétrica num dia e aí eu não consigo acompanhar. Pode acontecer de ter feriados. Então, existem uma série de coisas não previstas que acontecem, que está fora do nosso controle. Então, é para isso que a gente faz um planejamento. Então, muita atenção nisso. Você vai fazer o cálculo da carga horária que você vai cumprir por semana, e você vai conseguir cumprir por semana. Você vai olhar com detalhes no calendário e você vai sempre colocar um prazo maior. Sempre um prazo maior. Então, se você consegue fazer seu estágio dentro do teu cálculo em 2 semanas, você vai colocar 4 ou 5 semanas. Se você consegue fazer seu estágio em 1 semana, você vai colocar 3 ou 4 semanas. Por quê? Significa, então, que você vai ter que fazer exatamente todos os dias aquele tempo? Não. Não. Então, no meu exemplo aqui, eu preciso de 7 dias. Eu coloquei 15 ou mais. Eu cumpri, por exemplo, minha carga horária até dia 28 do 2. Até dia 28 do 2, se eu somar lá os dias que eu fui, eu consegui a carga horária. Preciso ir até o dia 4? Não. O que você tem que observar? Que do dia 15 até o dia 4 você precisa da carga horária. Se você cumprir antes, você não precisa ir até o dia 4. Mas você sempre tem que colocar um prazo maior. Então, se você cumpre a carga horária, se der tudo certo de você cumprir a carga horária em 2 semanas, tudo bem. Mas no termo de compromisso você vai colocar 4 ou 5 semanas. Porque isso é planejamento, é prever o que pode acontecer. Porque se acontecer alguma coisa e você não cumprir dentro do prazo estabelecido, você não pode cumprir fora. Então, se você coloca aqui do dia 15 ao dia 4, você não pode ir na escola no dia 6 de março. Não pode. Você tem que ir na escola do dia 15 ao dia 4. Dia 6 está fora do termo, não pode fazer, porque aí dentro desse prazo já não existe mais vínculo de estágio entre você e a escola. Ok? Então, muita atenção a isso, sempre colocar um prazo maior. E, em relação à data de início, sempre uma data futura. Então, aqui no meu exemplo, é a data que eu postei o termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, a data de início é dia 15, 10 dias à frente. Então, essa é a orientação. Muita atenção quanto à data. Se ainda tiver dúvidas, me envia, mas é fundamental seguir esse princípio que eu apresentei para vocês. Outra coisa importante para não ter problema no teu termo de compromisso é quanto à descrição das atividades. E isso eu estou especificando em relação ao estágio obrigatório, mas no estágio não obrigatório, você não vai pôr isso aqui que eu coloquei, mas no estágio não obrigatório, se você colocar uma atividade que não é uma atividade prevista em estágio, você vai ter o termo indeferido. No caso do teu estágio obrigatório, você vai colocar exatamente isso aqui. Se você colocar exatamente isso aqui que eu estou colocando para vocês, vocês não vão ter indeferimento. Porque é isso que vocês vão fazer no estágio. Vocês vão fazer observação participativa, atuação prática, participação em reunião. Se a escola tiver alguma reunião de professores e tudo mais, é bacana você participar. E você informar que o estágio será realizado no modelo ensino. No caso do bacharelado, você vai colocar o estágio será realizado no modelo profissional. Aqui tem outras informações, outras regras. A legislação prevê que você pode fazer no máximo 6 horas por dia e no máximo 30 horas por semana de estágio. Então, pensa em 5 dias. 5 dias, cada dia 6 horas. Isso é o máximo. Pode fazer menos? Pode. Pode fazer 4 horas por dia, pode fazer 4 horas por semana. Mas é como eu disse para vocês, você vai olhar a carga horária que você precisa cumprir e vai ter que pensar no cálculo. Se eu for fazer 4 horas por semana, eu vou precisar de várias semanas. Eu vou precisar, por exemplo, de 7 semanas. Então, eu vou ter que colocar 14 semanas de duração ou
não precisa ser 14, mas 10 semanas de duração para garantir. É possível realizar mais de um estágio ao mesmo tempo? É, desde que obedecida essa regra. 6 horas diárias, 30 horas semanais. Então eu posso fazer 2 estágios, desde que a soma diária não ultrapasse 6 horas e desde que a soma da carga horária semanal não ultrapasse 30 horas. É recomendável? Não. O recomendável é você fazer um estágio por vez, porque assim você vai conseguir se orientar melhor, vai conseguir fazer os relatórios e tudo mais de maneira muito mais acertada. Além de não ter problema com o termo de compromisso, porque se você fizer mais de um estágio, você vai ter que mexer com o tempo de início e término de uma maneira muito mais complicada. Você vai ter que colocar um tempo muito maior. Então não tem porquê. Faz um estágio, termina ele e começa outro. Muita atenção também, porque se você estiver fazendo um estágio não obrigatório, tenha consciência que você não vai conseguir fazer o estágio obrigatório. Porque geralmente as instituições que ofertam estágio não obrigatório, eles já contemplam 30 horas semanais. Então não tem espaço para você fazer o estágio obrigatório. Você vai ter que esperar terminar o estágio não obrigatório para fazer o obrigatório. Então pense nisso, planeje-se para não ter problema. Mais uma vez, muita atenção na data de início e data de término, dentro daquelas observações que eu já mencionei no slide anterior. Motivos de indeferimento. Alguns motivos, aqui não existem todos os motivos, mas alguns. Observe, tome cuidado, né? Preencha corretamente. Coloque aquela descrição de atividades que eu apresentei para vocês. Observe a carga horária, não pode ter carga horária superior à prevista em legislação e não pode ter... não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, por obviedade, se você for fazer o estágio, mais de um estágio, observe isso. Não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário. Também postou faltando informação, rasurado ou imagem embaçada, você já sabe que vai ter problema. Ou imagem cortada, você cortou um pedaço, você tirou foto cortando as bordas. Não. Tome esses cuidados, são pequenas coisas que a gente já está acostumado, né, a lidar com documentação e tudo mais. Então evite isso para você não ter o teu termo reprovado. Não assinar no campo errado. Depois eu vou mostrar para vocês onde que você deve assinar. Documento em branco, incompleto, datas retroativas, que é aquilo que eu falei. Não existe isso de você fazer o estágio e depois posta o termo de compromisso. Você posta o termo de compromisso. Se ele for aprovado, dentro daquela data que você postou, de início e término, aí você faz o estágio. Tem muitos outros motivos, esses aqui são os principais. Se você seguir as orientações, fizer com cuidado, com planejamento, você vai ter o termo deferido. Aqui, depois que você preencher o termo de compromisso com cuidado e tudo mais, você vai clicar em gerar ficha. E aí vai ter 2 ou 3 páginas o teu termo de compromisso, vai ter esse modelo aqui. Eu estou mostrando a última página para mostrar sobre a questão da assinatura. Então você vai preencher, vai clicar em gerar ficha, ele vai gerar um PDF. Você vai baixar esse PDF, vai imprimir ele, e aí você vai preencher aqui data, né? Poços de Caldas, por exemplo, se for o caso, ou a cidade que você estiver fazendo estágio. O dia, o mês e o ano que você coletou a assinatura. Aí aqui no campo estagiário você vai assinar. Se tiver um campo escrito professor e orientador da instituição de ensino, você vai deixar em branco. E aonde tiver supervisor da unidade concedente, você vai pegar a assinatura do supervisor, que vai te acompanhar no estágio, geralmente é o diretor ou a diretora, como eu disse, e o carimbo da escola. O carimbo da escola com o CNPJ. Se o CNPJ estiver meio apagado, você coloca depois a caneta aqui, o número do CNPJ. Isso no caso da licenciatura. Se for bacharelado, aí é a empresa, né? Ou a instituição. Depois, coletou a assinatura, escaneia. Tira a foto, escaneia.
Aqui embaixo eu estou mostrando, ó, você vai clicar, né? Entregar, vai ter o botão de anexar. Depois que você anexou, aí a central de estágio vai validar ou não. Se tiver tudo ok, vai aparecer aqui para você deferido. E aqui embaixo está escrito detalhes, você clica e vê as orientações. Se ele for indeferido, também vai ter as orientações do porquê que foi indeferido. Mas é só você escanear com cuidado, tudo certinho, que o seu termo de compromisso ele vai ser aprovado. Depois, você iniciou então o estágio, já foi aprovado o termo de compromisso, você começou a ir na escola. Já faz o plano de ação, o plano de aula e posta no AVA, que é o momento da prática. É o momento da tua atuação prática. Então lá no manual, você vai ver que tem lá o anexo 3, salvo engano, que existe a estrutura que você precisa fazer o teu plano de aula. Então você vai identificar a disciplina, o ano, o conteúdo, os objetivos que você quer atingir, os objetivos de aprendizagem que você quer atingir com os estudantes. A síntese é nada mais e nada menos de você fazer umas 3 citações sobre a temática. Então eu vou fazer uma aula que eu vou estar abordando, por exemplo, a história da República, sei lá, história do descobrimento do Brasil, enfim. E aí, com base na tua temática e com base nos objetivos de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem geralmente orientam ao conteúdo, você vai colocar aqui citações de autores que indicam como que foi a questão da descoberta no Brasil, enfim. Então, você vai fazer citações sobre o conteúdo da temática que você vai abordar no teu plano de aula. Então é tranquilo. Depois você vai pôr lá embaixo as referências, né, que você utilizou. Ficha de frequência. Terminou as atividades de campo, você vai então comprovar a realização do estágio, das atividades de observação e prática, por meio da ficha de frequência. Então você volta na aula lá, debaixo da planilha de carga horária existe um modelo de ficha de frequência. Aí você faz o download. Alguns cursos colocam essa ficha com 3, 4, 5 páginas. Aí você precisa olhar qual página que corresponde à carga horária que você visualizou aqui na planilha. Então é só observar isso, super tranquilo. Então no exemplo aqui, eu estou trabalhando com a ideia de um estágio que é de 100 horas. Eu vou colocar o nome do estágio, se é gestão, enfim, né? Vai preencher aqui com seus dados certinho. E aí essa carga horária aqui, ó, ela já vem padrão. Você vai perceber que tem na planilha também. Observa se está ok a carga horária. E aí você não precisa mexer, isso aqui é padrão. O que você precisa observar? Isso aqui, ó. Carga horária de 20 horas e de 8 horas. Às vezes é 40 horas. Então vai depender da informação que você coletou antes na planilha. E aí você vai identificar qual que é o modelo da ficha que você deve usar. Aqui, como que você vai preencher a ficha? É super tranquilo. Você simplesmente vai colocar o dia que você foi e vai colocar na atividade simplesmente ou observação participativa ou atuação prática. E a carga horária que você cumpriu naquele dia. Lembrando que você deve cumprir, nesse exemplo específico, 20 horas de observação participativa e 8 horas de atuação prática. Você vai perceber que o arquivo está em Word e tem um número de linhas. Se você precisar, é só você clicar com o botão direito e clicar em inserir linha. Você pode inserir novas linhas aqui, não tem importância, pode inserir. E aí, lá embaixo, você vai ter aqui o professor coordenador do teu curso, você vai deixar em branco. Aqui na assinatura do diretor da instituição de ensino ou supervisor de estágio, você vai colocar a assinatura do supervisor de estágio e aqui o carimbo da escola e o CNPJ. Você vai fazer o mesmo que você fez com o termo de compromisso.
Você vai escanear e postar no AVA. Lembrando sempre das assinaturas. Então você escaneia a ficha, posta e aguarda a validação. Se tiver aparecendo validado, tá ok. Se não for validado, você clica em detalhes e vê por que não foi validado. Mas não tem por que não ser validado. Se você seguiu as orientações, sabe a carga horária certinho, fez as atividades certinho e preencheu certinho, vai ser validado. Por fim, o relatório de estágio, também conhecido como produção conceitual. Então, você vai olhar no seu manual, lá vai estar a estrutura do estágio, do relatório. Você, dentro de uma das etapas, né, você vai fazer a descrição das atividades observadas em campo, o que você observou na sala de aula, na escola, no funcionamento, enfim. Você vai fazer uma relação da teoria com a prática e, simplesmente, é só você seguir detalhadamente as orientações, cada tópico que está dentro do manual. Então lá vai ter toda uma estrutura do que você tem que colocar em cada item. É só seguir aquilo lá que não vai ter erro. Você vai postar o arquivo, ele tem que estar formatado, tudo certinho. Não manda o arquivo desconfigurado. Para isso você precisa fazer no computador. É fundamental você fazer no computador. No celular não dá certo. Não dá para fazer, formatar via celular. Faz no computador e anexa o arquivo aqui. Clique em entregar e anexa o arquivo. Vou destacar aqui mais algumas questões para a gente finalizar, porque a gente já estourou um pouco o tempo. Uma primeira questão, dispensa de estágio. Existe possibilidade de dispensa de estágio? Existe. Para todos? Não. Para algumas ofertas. Vai depender do ano do teu curso, da duração do teu curso, do projeto pedagógico do teu curso. Se houver possibilidade de dispensa, vai existir no ícone trabalhos um ícone, uma etapa que chama dispensa. Geralmente é a última opção. Então tem as etapas termo de compromisso, ficha de frequência, relatório de estágio e lá embaixo vai ter a opção de dispensa. É um serviço que você tem que pagar uma taxa. E nas aulas também vai ter uma opção lá de dispensa, uma aula explicando sobre dispensa, vai ter o modelo de requerimento e vai ter os critérios. Lembrando, no caso de licenciatura, os estágios de ensino fundamental, educação infantil, EJA, enfim, se o seu curso prevê a dispensa, ela só vai ocorrer se você tiver experiência enquanto professor daquela disciplina, enquanto professor ou professora daquele componente curricular. Ok? Então, se você não tem experiência de docência, não vai conseguir dispensa. Auxiliar de sala? Não. Tem que ser professor. Então, no caso da pedagogia, quem consegue é quem às vezes já tem um magistério e já dá aula para conseguir. No caso do estágio de gestão, tem que ter experiência como supervisora de escola ou diretora de escola. Ok? Então são essas situações. Eu tenho experiência como auxiliar administrativo na escola. Não. Então é só ler os critérios para você ver se encaixa. Ok? É possível a dispensa de todos os estágios? Não. No caso do bacharelado, peço que verifique na tutoria essa possibilidade. No caso do bacharelado. Mas, como eu disse, qualquer situação de dispensa exige a experiência profissional na área de atuação. No caso da licenciatura, não tem como. Por legislação, os estágios precisam ser cumpridos no mínimo 50%, e aí essa questão da dispensa, como eu disse, vai variar de curso para curso, vai variar de projeto pedagógico para projeto pedagógico e vai variar também de grade, de oferta, do ano que você entrou. Segundo a licenciatura e formação pedagógica, apenas o estágio de gestão que você consegue a dispensa. Você não pode ter a dispensa dos outros.
com exceção do aluno que já fez um curso na Uninter. Aí existe a dispensa de 2 estágios. Ok? Mas isso é geral. Como eu disse, as especificidades vai depender da oferta, enfim. Mas, no geral, eu poderia dizer isso sobre as dispensas. Critérios de dispensa dentro da disciplina. E, no caso do estágio de diferentes contextos, se o seu curso prevê a dispensa, você consegue ir comprovando, geralmente, qualquer atividade profissional. Não precisa ser necessariamente algo específico. Então, como de diferentes contextos. É fora do ambiente escolar, então às vezes você tem uma experiência de registro em carteira, dá uma lida lá nos critérios de dispensa, você vai conseguir, no caso do estágio, de diferentes contextos. Como que você solicita? Primeiro você precisa ter consciência se você tem o direito ou não da dispensa, se é possível ou não. Confirmado isso, você vai lá no portal de serviços, solicita o serviço, depois você paga o boleto e aí depois você faz a postagem, né, dos documentos comprobatórios para obter a dispensa. Ok? Links de postagem é outro tema que eu queria só esclarecer para não ficar confusão. Vocês vão ter várias formas de disposição dos links de postagem. Esse é um exemplo. Entrega do termo de compromisso, plano de aula, entrega da ficha de frequência e avaliação de desempenho e entrega do relatório. Veja só. Lembra das etapas que eu mencionei? Primeiro, termo de compromisso. Depois, plano de aula. Depois, ficha de frequência. Esse modelo avaliação de desempenho não existe mais. Esse é um modelo antigo. Mas, para você, se você entrou, por exemplo, em 2018, 2019, vai aparecer isso para você. Mas você vai postar só a ficha de frequência nova. Você vai seguir sempre as orientações novas. E aqui o relatório de estágio. Quem está entrando em 2020, 2021, vai estar escrito produção conceitual. Mas é a mesma coisa. O que vai mudar é só a forma de apresentar aqui. Então, nesse exemplo que eu estou dando, esses são os links disponíveis, está tudo ok. Mesma orientação que eu dei. Termo de compromisso, plano de aula, ficha de frequência, relatório. Agora, veja essa outra disposição aqui. Ó. Primeira entrega, segunda entrega, terceira entrega. Veja que tem 3 opções só. Termo de compromisso, ficha de frequência, avaliação de desempenho e entrega do relatório. Nesse caso aqui, não vai dar para fazer da forma que eu falei que é o correto, porque isso aqui é um link mais antigo. Então, você sempre vai começar pelo termo de compromisso, só que nesse caso aqui não tem um plano de aula para você postar. Então, o que você vai fazer? Você vai postar a ficha de frequência primeiro, e depois aqui no relatório de estágio, você vai postar 2 arquivos. O plano de aula, que você deveria postar aqui, mas não tinha link, e o relatório. Então, só vai mudar a forma de postagem, mas sempre vai ser 4 etapas. Termo de compromisso, plano de aula, ficha de frequência e o relatório. Então, nesse exemplo aqui, não tem como você postar o plano de aula em seguida. Você vai ter que postar por último junto com o relatório. Esse é outro exemplo. Né? Olha só, termo de compromisso, relatório e ficha de frequência. Esse só tem 2, mas você vai postar 4. Ok? Então, você vai postar o termo de compromisso e no final você vai postar 3 arquivos. Você vai postar o arquivo com o plano de aula, o arquivo com a ficha de frequência e o arquivo com o relatório. Perceba, a disposição vai depender da oferta do teu curso, mas sempre vai seguir um modelo novo. Sempre vai ser 4 etapas, só a forma de postagem que vai ser diferente. Outro detalhe, estágios de 200 horas. Esses estágios de 200 horas, vocês vão perceber que existem vários ícones de postagem no termo de compromisso, um para cada etapa. E aí você vai perceber que a carga horária é diferente também, precisa olhar lá na planilha. E a disciplina específica é essa aqui. Então ela vai contemplar todas as etapas da educação básica mais a educação profissional.
O ideal é você fazer um estágio para cada. E o ideal também seria que você fizesse na mesma escola. Mas às vezes você não vai conseguir. Então você vai ter que redistribuir a carga horária, vai ter que ler com calma, redistribuir a carga horária, e aí você vai postar no campo específico. Suponha que você conseguiu fazer, na mesma escola tem educação infantil e ensino fundamental. Você posta um termo aqui para cada, da mesma escola, tudo certinho, com data de início diferente e a carga horária diferente, né, para não dar conflito. E aí, o que você vai fazer com o restante dos links que você não postou nada? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar CNPJ, Uninter, vigência 1 dia, você vai preencher isso no termo de compromisso. Na descrição você vai colocar isso, ao invés de você colocar as atividades, como eu dei o exemplo, você vai colocar isso aqui. Ó. E aí você vai postar essa ficha dessa forma. Ok? Então você vai cumprir a carga horária total que você tem que cumprir. Se for 40 horas, 48 horas, 60 horas, você vai cumprir uma parte num estágio, uma parte no outro, se você for fazer 2 modalidades, e o restante das modalidades que está sem postar o termo, você vai postar com essas informações aqui. Ok? É isso, pessoal. Talvez, se possível, depois eu faço um vídeo específico sobre a produção conceitual, explicando um pouco detalhadamente cada etapa, mas basicamente é isso. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Depois me indiquem aí nos comentários e até a próxima.